Ministros da Eucaristia, uma invenção brasileira. No final de 1965, o missionário vicentino Padre José Nunes Coelho, pároco de Bambuí, em Minas Gerais, escreveu uma carta ao seu bispo, o também vicentino Dom Belchior Joaquim da Silva Neto. Dom Belchior era bispo da Diocese de Luz, em Minas Gerais, e estava em Roma participando do Concílio Vaticano II. Na carta, o padre José Nunes dizia o seguinte: Passei quase a noite toda atendendo confissão. O senhor sabe que sou doente. Agora de manhã fui visitar os enfermos, levar a comunhão. Já é quase meio-dia e eu ainda não comi nada. Estou cansado. Já que o concílio está de portas abertas para a renovação da igreja, será que o Papa, os bispos e os cardeais não dariam permissão para um leigo distribuir a comunhão e me ajudar aqui? Dom Belchior sentiu no coração que era hora de avançar, dando espaço para os leigos. Assim nasceu a ideia da instituição dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Dom Belchior apresentou a sugestão primeiro na Cúria Romana e depois aos bispos. As reações foram surpreendentes. Ele conta o que ouviu de vários colegas. O senhor está louco. O senhor vai expor o Santíssimo Sacramento à profanação. Para o pão consagrado, só as mãos consagradas, senhor bispo. Se o Papa permitir isso, daqui a pouco até as mulheres estarão distribuindo a comunhão. Pelo amor de Deus, não espalha isso. É um escândalo, onde já se viu colocar a hóstia consagrada na mão de leigos. Na minha diocese isso não entra. Dom Belchior perseverou, confiando na ação do Espírito Santo, e levou a questão adiante. Em maio de 1966, veio a autorização do Papa Paulo VI. Primeiro a 3 religiosos, e em seguida a 10 leigos, a título experimental. A missão foi um sucesso. Por isso, em 1970, o Papa autorizou o trabalho dos ministros da Eucaristia em todo o mundo. A novidade se espalhou pela Igreja, e em 1970, o leigo vicentino Otaviano de Abreu Andrade tornou-se o primeiro ministro da Eucaristia da Diocese de Guaxupé, em Minas Gerais, e um dos primeiros do Brasil. Vamos ouvir a sua história. Na época eu fui morar no estado de São Paulo, na Ilha Solteira, como vicentino. Lá eu não tinha conferência vicentina, eu fundei uma conferência São José, e o padre, ajudando o padre lá também, como coroinha, ajudando, aí me chamou para ser ministro. Aí fiquei muito contente e surpreso, né? Mas será que eu vou dar conta? Eu aceitei, fiz os cursos com o bispo de Jales, na época, e fiquei ministro lá durante uns 4 anos. Foi voltando para Paço, trouxe a carta de apresentação de lá, o Conde Timóteo, que eu ia morar aqui na paróquia São Benedito. Ele me acolheu e eu fiquei lá, ajudando o Conde, e estou até hoje, são 44 anos ininterruptos, sem ficar doente, sem usar bengala, estamos aí firme, né? Atendendo o chamado da igreja. Né? Pai, Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Queridos convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entrei em minha alma. Pai de honra, sua palavra seja corpo de Cristo,
pensavam que eu era padre. Muitos me perguntaram. Teve uma senhora um dia que queria confessar comigo de todo jeito, sabe? Queria confessar. E falei, não, essa eu não posso. Não, pode sim, eu preciso e tal. Falei, não, um aconselhamento eu posso fazer, né? Mas confessar é só o padre mesmo. Quer dizer, o povo acolheu bem o ministro. Inclusive, na época, a pessoa comungava ajoelhada, né? Isso. Ajoelhava, tinha um banco lá na frente, então eu vinha, partia do centro, com o Pão de Morte, eu ia assim para a direita, ele ia para a esquerda, depois eu vinha, voltava, passava do lado dele e voltava, então ninguém, todo mundo acolheu, foi bem acolhido, graças a Deus, não teve nenhuma rejeição. Um outro detalhe também é que quem fez o nosso blazer, a mulher costureira protestante, presbiteriana. Interessante. E quando eu voltei, quando eu vivia para Passo aqui e fui acolhido, trabalhei vários anos com o cônego, só eu na diocese. Depois que o bispo viu que deu resultado, né, que o povo acolheu e tal, resolveu então colocar mais ministros, né. Então, esse meu blazer eu tive que fazer outro, porque o meu blazer viajou a diocese inteira como modelo. Interessante. Como modelo do blazer que eu usava, né. E era só homem, né. A igreja, na época, só acolheu os homens. Depois desses 10 anos mais ou menos, com a experiência minha que deu certo, graças a Deus, né? Aí o cônego chamou mais ministros e depois conversou com o bispo e aceitou de chamar as mulheres também. Onde a sua mãe, a Natália, né, também veio a ser ministra da Eucaristia comigo. Depois, na época do padre Carlinho, ele achou por bem separar o ministro da Palavra e da Eucaristia. Então, eu preferi ficar como da Eucaristia e a Natália como ministra da Palavra. Na verdade, essas orientações elas já partem dos próprios documentos da igreja. Ah, né? tá. É que no começo, como as coisas eram novidade e não se tinha nenhuma formação mais apropriada, ficou-se por costume os mestres realizarem as duas funções. E com o tempo agora as coisas vêm se organizando, né, devagar, e a tendência é realmente haver essa diferenciação e os ministérios leigos irem se abrindo cada vez mais às suas necessidades. Né? Fala sobre a experiência de ser ministro da palavra. Quando eu vou presidir uma celebração, a Otaviana ele vê. O dia todo eu fico envolvida com aquela celebração. Eu vejo a palavra cedo, eu estudo muito. E depois eu vou 1 hora antes para a igreja ou mais. Sabe? Eu fico lá, rezo. Aí depois eu vou preparar, vou ver quem vai cantar, quem vai fazer a primeira leitura, quem vai fazer as outras partes da celebração, né? Mas eu sinto assim, quando eu fico nessa tensão, assim, um pouco ansiosa, mas quando eu subo no altar, Deus me transforma. Eu sinto essa experiência de Deus. E muitas vezes aquilo que eu preparei o dia todo, que eu me envolvi com a palavra, tem essa experiência, não sai nada daquilo que eu pensei o dia todo, mas eu assusto com o que eu falo, com o que eu prego na hora da pregação. Mesmo que a palavra seja dura, eu procuro uma brechinha ali para dar um ânimo para a pessoa, sabe? A senhora havia comentado que às vezes lhe vem à mente o desejo de parar. Vem. No entanto, às vezes por perceber que as pessoas têm boa receptividade no seu trabalho, acredito que essa ideia seja dos dois,
desiste quanto a esse desejo de deixar o ministério. A pergunta seria a seguinte: é claro que a motivação é o serviço, é querer sempre estar à disposição de Deus, né? Mas a senhora acredita que haja esse tempo necessário de parar, ou o serviço da missão é contínuo? Eu acho que o serviço da missão é contínuo. E essa vontade que às vezes eu sinto de parar, porque às vezes eu fico contrariada com alguma coisa, sabe? Não da parte do povo, da Assembleia. Porque eu só não deixei, porque aí aquele dia que eu falo, vou deixar, chega alguém e fala, olha, eu vim te agradecer. A Inês já viu várias vezes. Porque, olha, você falou aquilo que eu precisava. Eu estava no fundo do poço e eu mudei de ideia. Meu marido mudou, ele quase não veio na igreja e ele veio aquele dia e ele gostou muito da sua colocação, ele foi muito tocado com a sua palavra. Pessoas me telefonam para falar. Aí eu sinto que é a ação de Deus. Então aí eu fico pensando, então não é hora ainda de eu deixar. Desses 46 anos do seu ministério extraordinário da Eucaristia, qual o momento mais importante desses 46 anos? Padre, foram muitos, né? Uma experiência muito boa foi quando o padre Eliseu precisou viajar e tinha 2 casamentos marcados para o mês de janeiro. Aí ele falou com o bispo, Dom José, e ele então me autorizou a presidir os 2 casamentos que havia. No qual um dos 2, a moça que casou na época, hoje ela já é avó. É avó, então foi 2 casamentos que deram frutos, graças a Deus. A missão de levar Jesus eucarístico. Como é que o senhor sente isso? Como é que o senhor vê essa missão? Aí com muito entusiasmo e alegria, porque o médico leva o remédio, né? Exatamente. Nós levamos Jesus Cristo, né? Vivo e ressuscitado. Levamos a esperança, né, para as pessoas. A gente é bem recebido, né? As pessoas tão carentes, estão precisando, né, às vezes até de uma conversa com a gente também, né? A pessoa fica muito sozinha, né? Então, lá é um caso ali do casal do seu Pedro Bispo com a esposa, eu levei comunhão para eles 15 anos, ininterruptamente, toda semana, né? Eles moravam pertinho da igreja, mas não podiam sair de casa, não podiam andar doentes. Então, e hoje também eu estou levando para 2 pessoas, continuo, né? E quando a gente chega, a gente é bem recebido, a pessoa fica alegre, contente, reanima, né? Clama também, fala das suas dores, do seu sofrimento, né? Da sua solidão, né? E tem um caso ali que às vezes eu fico até 1 hora lá com a mulher, porque ela segura a gente, né? Ela está carente, quer conversar, quer perguntar, quer rezar. Então, a gente tem que ter paciência também, né? Amor e paciência, porque senão a gente desiste. E diante disso, o que o senhor diria para os novos ministros que muitas vezes não têm essa disponibilidade que o senhor teve? Então, para ter essa disponibilidade e prazer em fazer esse serviço, é preciso primeiro de oração, né? A gente rezar muito para os nossos irmãos doentes, carentes, né? Porque aí a gente sai animado para ir e Deus coloca as palavras certas para a gente
dar uma palavra de ânimo para aquele doente, para aquele paciente, né? Então, a oração é o principal, eu acho. Sendo um ministério leigo, é interessante, e o senhor sendo pai de 5 filhos, tendo a sua esposa, esse ministério não é só seu. Eu acredito que ele seja muito da sua família como um todo. Como que a família do senhor participa do seu ministério? De fato, é como um todo mesmo, já disse, né? Eu tenho muito apoio, né? A Natália toda a vida me apoiou, né? Os filhos também me apoiaram, né? Temos 5 filhos maravilhosos, né? 4 homens e a mulher, a caçula e a mulher. O Vicente e o Cássio, que hoje trabalham na século XXI. O Cássio também, nosso filho, ele é ministro lá em Campinas também. Leva comunhão para os doentes. Então, essa semana ele esteve aqui, nós tivemos conversando sobre isso, né? Como eu também sou vicentino, desde menino, são 66 anos de vicentino. E tem também a minha filha, que mora lá em Valinhos também, e o genro, são vicentinos também lá. Trabalham com os pobres, ajudam os pobres. Estão seguindo aí os caminhos dos pais, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Com muito amor e confiança, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Palavra da salvação. Então, essa comparação que Deus fez, né? Então, que o reino do céu é como um tesouro escondido, né? É como um tesouro. A pérola, como uma pérola preciosa. Quando a gente encontra essa pérola, a gente vende tudo para comprar aquela pérola. Então, quando a gente encontra Deus, encontra Jesus, a salvação, a gente deixa tudo que é coisa errada que fazia para estar com Deus. Então, vamos ver Jesus, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas Deus está lá, marca o corpo de Cristo, salva e te cura. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A senhora fica em paz, nós vamos em paz. Um bom domingo, uma boa semana. Tudo de bom. Nossa, eu acho maravilhoso aquele que se dedica a serviço de Deus, a levar a sua palavra, o seu conhecimento a todos. E Conforto, a esperança. Acho lindo, mas a senhora receber Jesus Eucarístico na sua residência, que isso ajuda a senhora? nossa, e muito. E agora que eu estou doente, ele tem misericórdia, ele vem, né? Em Jesus não me negou, ele veio a mim. Em Jesus não me negou, ele veio a mim. E agora que eu estou doente, ele tem misericórdia, ele vem, né?